E aí, família, vamos lá? Mais um vídeo da série, tá? Quem avisa, amigo é, tá? Por que eu falo isso? A TEPCO realizou uma simulação, né? No caso assim, dela jogando o trítio no mar, no caso assim, o material radioativo no mar, tá? E ela anunciou os resultados e ela falou que o impacto é extremamente pequeno, tá? Só que aquela velha história, tá? Impacto extremamente pequeno não é impacto zero. Então haverá impacto, só que eles estão falando que é numa proporção menor. Mas de qualquer maneira, essa história de pequeno ou grande, isso vai ser a longo prazo ou a médio prazo. Por quê? De grão em grão a galinha enche o papo, tá? Então, por mais que eles diluam o trítio, tá? E vão jogando, só que eles vão jogar sempre no mesmo ponto do mar. E o trítio, dependendo dele sendo mais pesado que a água, ele vai descer, ele vai sedimentar ali no fundo do mar. E nisso, aquela velha história. De um pouquinho fica grande. Ah, japonês. Existem as correntes marítimas. Sim. Ela pode passar ali e levar o trítio, mas aquele trítio que, dependendo, já sedimentou ali, dependendo, ela não leva. Se ela levar, vai ser por poucos metros ou alguns metros, tá? Porque se fosse dessa maneira, assim, japonês, mas a corrente leva assim para muito longe. Os locais na terra ali, tá, no solo onde teria o solo da corrente marítima, deveria haver um buraco. Deveria haver valas ali, é coisa que não existe. Então a corrente marítima, ela tem um certo nível do solo, tá? Então isso é para ficar bem explicado, porque sempre tem pessoas para falar, tá? Por mais que a gente tente mostrar, tente explicar assim, tem que desenhar, tá? Porque eu não sei, sempre tem aquelas pessoas que é do contra, elas fazem questão de ser do contra, tá? E antes, né, de começar a matéria, depois dessa explicação, eu vou falar para você o que é Becquerel, tá? E Sievert. São duas medidas que vão aparecer nessa matéria, porque se você não saber isso, você não vai entender a matéria, tá? Tanto que o tio aqui, tá, aprendeu o que é Sievert. Eu não sabia. O Sievert. Becquerel eu sabia, tá? Mas o Sievert eu não sabia, tá? Então agora eu sei também. Então vamos aprender com o tio Japa aqui, tá? Vamos lá. Becquerel e Sievert são unidades de radiação mais comuns. O Becquerel é uma unidade de radioatividade e se concentra na origem da radiação. Então, no caso assim, é da onde está saindo a radiação. É usado para expressar a quantidade de materiais radioativos contidos no solo, alimentos, águas de torneira e etc. Quanto maior o valor expresso em Becquerel, maior será a radiação emitida. Então já sabe, né, que Becquerel é quando algum material radioativo está emitindo aquela radioatividade. Vamos lá, Sievert. Sievert é uma unidade de dose de exposição. A radiação que uma pessoa pode receber usada em relação ao que é exposto à radiação, né? Ou seja, o que o corpo humano pode receber, no caso o corpo humano. Então Sievert, depois dessa embolada no meio de campo por causa da tradução ali, o Sievert nada mais é o que? A quantidade de radiação que o corpo humano pode receber, tá? Então Becquerel é quanto o material radioativo ele emite a radiação, e o Sievert é quanto o corpo humano pode receber de radiação, tá? Então já sabemos disso, né? O tio Japa aqui falou para você. Vamos à matéria agora, tá? A TEPCO realizou uma simulação para investigação dos efeitos da exposição da água tratada contendo trítio, que continua a se acumular na central nuclear de Fukushima Daiichi, e anunciou os resultados para o dia 17. O impacto é extremamente pequeno. Impacto extremamente pequeno não é impacto zero. Então haverá algum impacto, tá? A TEPCO planeja liberar a água tratada contendo substâncias radioativas como trítio, que permanece
né, na água após o tratamento da água contaminada da usina nuclear de Fukushima Daiichi no mar através de um túnel submarino a cerca de 1 quilômetro da costa da usina nuclear. Então já sabe como é que vai ser ali. Então, dependendo, pode ser que aconteça o quê? Que acumule sedimento na boca desse cano. E é aquela velha história. De pouquinho em pouquinho a coisa se transforma num montão. De grão em grão a galinha se enche de pau. E se tratando de material radioativo, já sabe a caca que vai dar no mar do Japão aqui, né? Então, por isso que eu falo, tome cuidado com o que você comprar de pescados de Fukushima. Procure, se você não sabe ler kanji, procure decorar o kanji de Fukushima quando você for comprar o peixe. Por quê? Se você vê que é o peixe de origem de Fukushima, desconfie, tá? Mas vamos lá. Não é só peixe, tá? Peixe, camarão, frutos do mar em geral, dessa parte, porque, vai dar caca, né? Para tanto, a TEPCO realizou uma simulação para investigar os efeitos da exposição à radiação quando lançada no mar. Na simulação com base de dados nos materiais radioativos contidos no próprio tanque, a concentração de trítio é diluída para menos de 1.500 becquerels por litro, né? No caso que daria 1/40 do padrão nacional, e depois anualmente fixado em 22 trilhões de becquerels, que é o mesmo que a meta antes do acidente. Então você já imaginou 22 milhões de becquerels? E se você lembrar que becquerel é aquela unidade, tá, que vai soltando, que seria assim, o ponto de radiação, né? É o material que emite a radiação, no caso é a medida do becquerel. Imagina 22 trilhões de becquerel ali. Olha a caca, é muita coisa, tá? Mas então, vamos lá. Como resultado, a faixa em que a concentração de trítio na água do mar é superior a 1 becquerel por litro, que é a maior concentração atual na água do mar, está apenas na faixa de 2 a 3 quilômetros ao redor da usina nuclear. Então vamos ler de novo. Como resultado, a faixa em que a concentração de trítio na água do mar é superior a 1 becquerel por litro. Então você vê que a cada 1 litro de água do mar, tá, ele já está emitindo 1 becquerel, que é maior do que a concentração atual da água do mar. Então você vê que existe radioatividade na água do mar de Fukushima. Já está falando ali, tá? Então se você, porventura, resolver nadar na água do mar de Fukushima e brilhar no escuro à noite, você já sabe o porquê, tá? Está na faixa apenas de 2 a 3 quilômetros ao redor da usina de Fukushima. Então você vê que a água ao redor da usina de Fukushima, o bicho já está pegando nessa parte, né, de radiação. Então se você for nadar ali, tá, nessa região ali, se você começar a brilhar no escuro, não estranhe, tá? Além disso, havia um lugar de cerca de 30 becquerels por litro perto da saída do túnel submarino. É aquilo que eu havia explicado. Dependendo do trítio, ele é um pouco mais pesado que a água do mar. Na hora que ele vai saindo, ele vai caindo. Ele vai caindo ali, tá? Mas a concentração diminuiu rapidamente à medida que se espalhou na área circundante. É conversa para boi dormir, tá? A área circundante, o que ele quer dizer? A área em volta. Só que aquele tanto de 30 se espalhou ali, tá, naquela simulação, então deu uma diluída no valor da radiação. Mas começa a soltar isso dia após dia, hora após hora. O que vai acontecer naquela região ali? É aquilo que eu estou falando, vai dar uma caca. Mas é aquela velha história, né? Nós temos que nos livrar da parte radioativa de alguma forma, não importa o preço. E para quem não se lembra, tá? A TEPCO, ela vive sendo processada pelo governo japonês, porque ela vive fazendo, desculpa o termo, merda. A TEPCO faz merda uma atrás da outra, tá? Pelo menos a cada 6 meses a TEPCO está sendo processada pelo governo de alguma coisa. Eu não sei como é que o governo japonês, no caso assim,
o governo Suga e para trás, não tiraram a TEPCO ainda da administração das usinas nucleares. Tá? Deve rolar uma grana muito pesada nesse meio tempo. Mas continuando aqui. Com base nesse resultado, calculamos a dose de exposição anual, tá, dos pescadores que vivem ao longo da costa e constatamos que a ingestão média dos produtos marinhos, já estão vendo que terão produtos com radioatividade, tá? É de 60 mil minutos a 1 milivert. É aquilo assim, daquela contagem que eu falei para você do Sievert, tá? Que é considerável aceitável para um ano, tá? O que significa que diminuiu de 1 para 10 mil, tá? Mas você vê que é aceitável para um ano. Só que os trabalhadores dali, as pessoas dali, que não vão sair dali depois de um ano, não vão parar de consumir aqueles produtos depois de um ano. Você entende aonde que eu quero chegar? Então esse troço vai dar uma carga muito grande, vai ter muitas pessoas com câncer, tá? Por quê? Radiação dá câncer. Então vai ter muitas pessoas que vão sofrer de câncer por causa dessa... Não vou falar, tá? Eu queria... não existe uma palavra melhor, então não vou falar, por causa dessa porcaria que eles estão fazendo. Por isso que eu falo, já estou te alertando, fique longe dos produtos, né, pescados, produtos marinhos, em geral de Fukushima, fique longe. Além disso, mesmo que se presuma que exista que substâncias radioativas além do trítio contidas na água tratada, o que eles falam que não existem outros produtos além do trítio, eu não confio, tá? Minha expressão agora, eu não confio. São apenas aqueles do tipo que tem um efeito de exposição relativamente grande. A dose de exposição é de 2.000 minutos de 1 milivert. Tá? Então, aquela velha história, assim, que se você ficar 2.000 minutos expostos a esse nível aí, dá problema. Tá? E o impacto é extremamente pequeno, de acordo com a TEPCO. Então você vê que impacto extremamente pequeno não é impacto zero. Então vai dar problemas com os frutos do mar, os pescados em geral de Fukushima? Pode ser que dê. Tá? Então como eu sou legal, tá? Eu sou muito modesto também, eu já estou trazendo para você isso de antemão. Principalmente se você mora na área de Fukushima, aos arredores de Fukushima ou estados perto de Fukushima. Por quê? Por causa da pesca, desse tipo de coisa que vai. Os produtos são, como os estados são mais perto, existe, como é que se fala assim, a rota de entrega mais fácil. Claro que eles entregam para o Japão inteiro produtos de Fukushima. Tá? Então, tome cuidado, decore o dito do raio do kanji de Fukushima. Tá? Se você for comprar ali, né, dá uma olhada. Aí se você achar que deve comprar ou não, aí é outros 500. Mas pelo menos saiba a procedência da onde que você está comprando o produto. Porque ele tem a procedência nas embalagens. Tá? Da onde que é. Então procure decorar pelo menos o kanji de Fukushima. Para você, na hora de for fazer compra, ver isso. Porque estamos entrando na época dos nabês, né? Sim, das paneladas, dos onabês, né? Então muita gente vai comprar peixe para fazer a famosa panelada. Diferente do shabu-shabu, que é a carne fininha lá que você passa na água quente e vléu para dentro. Os nabês geralmente são feitos com frutos do mar e peixes. Então o comércio disso vai ser muito alto. Então, para você sacar, quando a TEPCO falou que ela fez simulação, porque ela já jogou a água ali, tá, no mar e fez todos os testes, viu ali como é que é a coisa, né, para você ter ideia do que aconteceu, tá? Então, alguma caca pode ser que aconteça, sim. O governo pode ser que fale, não. Porque o governo ele tem interesse em aumentar as exportações dos produtos do Japão. E nisso, se Fukushima ficar de fora, o que acontece? Vai dar um arrombo no caixa.
como é que fala assim, o povo vai sofrer, o governo não vai ganhar impostos com aqueles produtos, etc. Então, dependendo se acontecer alguma coisa, o governo pode ficar, a não ser que venha algum doido a público falar. Caso contrário, fica-se quieto. Então, tem que se tomar, principalmente agora que vai entrar o RCEP, tá? RCEP é aquele maior tratado, né, de livre comércio aqui da Ásia-Pacífico, que ela é muito grande, tá? Eu tenho um vídeo falando sobre o RCEP aqui no canal. Para quem não conhece ou não tem noção, sugiro que veja, porque vai ser algo assim extremamente importante para vários países. Tanto que a China não quer ficar de fora e ela tá doida para entrar no RCEP. Da mesma forma o TPP. Tá? Então a China, você vê que a China começou a dialogar com os Estados Unidos, tá? Para ver se diminui as tensões comerciais. Né? Por quê? Porque senão a China acaba ficando de fora desses tratados. E nisso já dá problema. Japonês, mas os Estados Unidos não faz parte disso. Sim, só que os Estados Unidos tem comércio com os outros países. E os Estados Unidos já deu uma boicotada nervosa na China, em questão dos produtos, né, de celulares e etc. Então, se os outros países com base nos Estados Unidos começarem a boicotar a China está lascada. E a China não quer isso. Então, nessa brincadeira toda, para o Japão, o RCEP vai ser muito importante. Tanto que mais da metade dos produtos importados, né, que vão ser exportados do Japão para os outros países, mais da metade, tá? Vão ter alíquota zero para os outros países. Então, o que vai acontecer? Produtos do Japão vão sair muito mais fácil para os outros países. O que acontece? Aumento de serviço, aumento de emprego no Japão e etc. Só que o RCEP ainda não começou. Ele vai começar em janeiro só. Tá? Então, vai levar aquele tempo de adaptação para a coisa engrenar. Então, vai levar um certo tempo ainda. Mas, de qualquer maneira, já é uma boa perspectiva. E se Fukushima ficar de fora, vai ficar chato, né? Então eles querem fazer de alguma forma, deixar Fukushima dentro do pacto ali, até porque favorece o Japão na parte de impostos. Então, se acontecer alguma coisa, eles vão lá, quieto. Então, em questão de o seguro morreu de velho, evite produtos do mar de Fukushima. Tá? Você vê que estou passando para você aqui que vai dar impactos e não é zero, tá? A chance da pessoa ter radioatividade no mar de Fukushima. Porque eles já falaram que o nível de radiação no mar está mais alto, tá? Em torno da área de Fukushima, ali da usina de Fukushima. Então, vai por conta e risco de cada um. Quem avisa, amigo, o tio tá avisando aqui, porque o tio quer o seu bem, tá? Então, já procura se cuidar, tá? Porque não dá para falar, japonês, mas a longo prazo não tem como saber. Por isso mesmo, como não dá para saber a longo prazo o que vai dar no seu corpo se você ficar ingerindo radiação. E da mesma forma, se você ingerir trítio, caso você ingera trítio, como é que isso vai ser expelido do seu corpo? Tá? Então, fica difícil de saber. Japonesa, mas é impossível de ingerir o trítio? Não, vai estar na água. Tá? Primeiro vai estar na água. E aquela velha história, peixes consomem aquela água. Tá? Porque o peixe precisa respirar, precisa fazer a ingestão daquela água para fazer todo aquele processo das guerras, etc, que eu não preciso falar para você, no caso, assim, quem estudou ciência sabe, né? Então o peixe precisa da água ali, então o trítio pode entrar pelas guerras do peixe, e aí você vai lá e come aquele peixe com o trítio lá dentro, e aí você ingeriu o trítio. Aí daqui a pouco, se você brilhar no escuro, isso é só brincadeira, tá? Mas pode realmente causar danos à saúde, no caso de no caso de cânceres e outras coisas. Então, tome cuidado, pelo amor de Deus, tá? É aquilo que eu já falei, aqui em casa eu aboli os produtos de Fukushima em geral. Seja arroz, legumes, frutas e etc. Pescados, eu sempre olho, de Fukushima, tô fora. Tá na promoção, não quero saber. Não quero, tá? Então, por enquanto, eu não faço uso dos produtos de Fukushima aqui em casa. Mas no caso deles, eles não têm jeito, eles têm que usar.
questão regional, tá? Mas para você que não mora na região de Fukushima e tem a opção de abolir certos produtos para questão de saúde e prevenção, melhor do que você pagar para ver, tá? E eu, pelo menos nessa parte, que na minha casa, em relação à minha esposa, eu não pago para ver. Na saúde dela eu não brinco, da mesma forma que eu não brinco com a minha, tá? Então, tome cuidado você também, tá? E é isso aí. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.